Em um tempo em que os céus e a terra eram regidos pelas divinas hierarquias, surgiu uma personalidade chamada Lúcifer, cuja narrativa encontra-se no capítulo 14 do livro de Isaías. O termo latino Lúcifer portava o significado daquele que trazia luz, enquanto a tradução hebraica o chamava de estrela da manhã. Lúcifer, então, manifestava-se como um ser resplandecente, fulgurante e majestoso, cuja grandeza transcendia qualquer idioma. Era um dos mais sublimes anjos de Deus, compartilhando a glória celeste com Miguel e Gabriel. Entretanto, em um sombrio momento, a transgressão atingiu o coração de Lúcifer, levando-o a desafiar o Altíssimo, como descrito no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Ele proclamou diante de seus pares: "Vislumbrei Satanás cair do céu como um raio." Essa visão foi testemunhada por Jesus antes de sua encarnação terrena, e ele alertou a seus discípulos sobre os perigos do orgulho desmedido que consumia Lúcifer. Lúcifer era, à época, o querubim ungido que protegia o propiciatório, estendendo suas asas sobre ele. Seu esplendor era inigualável, adornado com pedras preciosas como rubis, topázios, diamantes e outros. No entanto, a iniquidade encontrou morada em seu ser. O orgulho insidioso o conduziu a buscar igualdade com o próprio Criador. Ele exerceu influência sobre um grupo de anjos, seduzindo-os à deslealdade a Deus e unindo-se à sua revolta. Como resposta, Deus o lançou juntamente com seus seguidores rebeldes para longe de sua presença, marcando o julgamento divino. As Escrituras também nos falam da atividade de Lúcifer em incitar a rebelião e a calúnia. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 a 19, vemos que seu comércio abundante estava manchado de violência e pecado. Deus o transformou em um espetáculo, uma advertência para todos. Essa ação nefasta de Lúcifer é descrita como um comércio, que em algumas versões da Bíblia pode ser traduzido como fofoca ou calúnia, ilustrando como ele corrompeu a lealdade dos anjos e os convenceu a se rebelar contra Deus. A extensão da revolta organizada de Lúcifer é mencionada no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, quando sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu, referindo-se a uma parcela significativa dos anjos que se uniram à sua rebelião. Mesmo após sua queda do céu, Lúcifer não cessou sua rebelião, mas persistiu em criar seu próprio reino, desafiando a autoridade divina, como mestre da calúnia e da disseminação de fofocas. Seu orgulho inicial, que o levou a se elevar acima de sua beleza, foi o catalisador de sua queda. No princípio, houve um pecado original, e este pecado não ocorreu na terra, mas sim nos altos céus. Não foi um ato de embriaguez, adultério ou qualquer outra transgressão que a mente terrestre possa conceber, mas sim uma questão de orgulho, um pecado que permaneceu ao longo das eras como o mais nefando de todos. Muitos que frequentam os santuários sagrados jamais ousariam manchar sua honra com o adultério ou a embriaguez, no entanto, facilmente se deixam seduzir pelo pecado do orgulho, sem compreenderem o quão danoso ele é. Lúcifer, outrora radiante em sua beleza, deixou-se inflar pelo orgulho. E foi esse mesmo orgulho que o arrastou para a perdição e transformou-o no próprio Satanás. Devemos compreender que o primeiro pecado no universo não foi o derramamento de sangue, nem a quebra da fidelidade conjugal, mas sim o pecado do orgulho. Foi esse orgulho que deu origem à rebelião e brotou das dádivas que o próprio Deus graciosamente concedera. Deus concedeu luz, autoridade, beleza e sabedoria, e todas essas dádivas eram sua para dar. No entanto, a mente errada de Lúcifer as corrompeu, transformando-as em instrumentos para sua própria destruição. Hoje, muitos, agraciados e capacitados por Deus, cometem o mesmo erro trágico que levou Lúcifer à sua queda. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículos 12 e 15,
revela as profundezas da ambição de Lúcifer, que almejava ser igual a Deus. Ele proclamou com orgulho: Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação, acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo. Nesse contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus, vemos a verdadeira essência do orgulho. Lúcifer, apesar de ser uma criação divina, ansiava pela igualdade com Deus, enquanto Jesus, eterno e divino, já desfrutava da igualdade com o Altíssimo. Deus, em sua sabedoria, exaltou Jesus à mais elevada posição e concedeu-lhe um nome acima de todos os nomes. Chegar ao topo exige humildade. Esta é uma lei imutável, sem exceções. Antes da honra encontra-se a humildade, como Provérbios 18, versículo 12 afirma. Em Filipenses, descobrimos que Deus exalta aqueles que escolhem humilhar-se. Assim, devemos renunciar ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante do Senhor e de nossos irmãos, e seguir o exemplo prático de humildade que Jesus nos ensinou. Jesus ilustrou essa verdade ao falar sobre um banquete de casamento. Ele aconselhou que não devemos buscar o lugar de honra, mas sim o último lugar, para que o anfitrião possa, por sua vontade, nos exaltar à vista de todos. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas o humilde será exaltado. A história de Lúcifer, sua queda da graça e a exaltação de Jesus acima de todos nos ensina que a humildade é o caminho para a promoção celestial. Que possamos, com corações humildes, buscar a vontade de Deus e seguir o exemplo de nosso Senhor, para que um dia todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No princípio, havia um artista que desfrutava de grande sucesso. No entanto, ele se tornou cheio de orgulho e, por sua arrogância, foi precipitado à queda. As fileiras da batalha foram delineadas e ele foi expulso da presença de Deus após se deleitar com sua sabedoria e beleza, concebendo assim sua traiçoeira rebelião contra Deus. Seus anjos traidores também foram lançados junto com ele. Lúcifer, talvez o mais sábio e belo de todas as criaturas de Deus, permitiu que seu coração se enchesse de orgulho. A queda de Lúcifer, ou Satanás, começou de dentro antes de manifestar-se em sua queda. Depois de elevar-se em soberba, devido à sua sabedoria e beleza, e após planejar sua rebelião contra Deus, ele foi precipitado para longe da presença divina, junto com seus anjos traidores. É sábio considerar esta lição em nossas próprias vidas. Deus moldou Adão de forma singular, distinta de qualquer outra criatura. Havia algo notável na maneira como Adão foi criado, uma criação planejada pelo próprio Criador para combater o orgulho. Adão emanava de uma fonte diferente de todas as outras criaturas conhecidas. Ele era o mais humilde e modesto, e, no entanto, Deus o capacitou a alcançar as alturas. Deus combinou em Adão tanto a humildade quanto a exaltação. A descrição da criação de Adão em Gênesis revela: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um servo. Diferentemente de Lúcifer, devemos lembrar disso e permanecer com os pés firmes no chão, humildes. O contra-ataque de Satanás, o anjo caído, inimigo de Deus e do homem, era claro. Ele nutria ódio especial pelo homem por duas razões. Primeiramente, ele podia atacar a imagem de Deus no homem, uma representação visível de Deus perante toda a criação. Satanás não podia tocar em Deus em si, mas podia guerrear contra a imagem de Deus dentro do homem. Sua satisfação era profanar essa imagem e destruí-la, trabalhando incansavelmente para isso. Quando alguém deixa de adorar e começa a buscar adoração em outro lugar, está escrito: o céu é pequeno demais para dois objetos de adoração. Como registrado nas Escrituras, os anjos que não guardaram seu primeiro estado foram lançados para baixo, e a lição da queda de Lúcifer é clara. Quando você se recusa a adorar a Deus, você se rebaixa e cai. Se deseja ser um cristão humilde, deve ser orgulhoso demais para adorar o inimigo.
Lúcifer, outrora a brilhante estrela da manhã, um ser angelical encantador, caiu dos céus ao se rebelar contra Deus e se tornar Satanás, o adversário supremo de Deus. O que não se converte em louvor, se transforma em orgulho, e nunca fomos criados para nos elevar mais alto do que as bênçãos de Deus. Devemos render a Ele toda a glória e honra, não nos tornando arrogantes e dizendo: olhe para mim, eu não preciso adorar como essas almas solitárias, pois nesse momento você era nada, mas Deus o ergueu e o abençoou. De acordo com as Sagradas Escrituras, tudo o que tem fôlego deve louvar ao Senhor. No dia em que você escolher não adorar a Deus, sairá de sua presença. Assim como um peixe não pode sobreviver sem água, o corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio, e um cristão não pode subsistir sem adorar a Deus. Para continuar seu aprendizado, continue conosco e assista esse vídeo que está aparecendo na tela, que temos mais uma história bíblica que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.